Vamos lá, vai. Vamos começar a fazer o resumo da agenda que não foi, né? Por motivos aí de força maior não foi possível fazer a aula. Então vamos fazer essa aula online. Vamos lá. No exercício 9, no exercício da agenda 9, vocês viram como calcula a iluminação. Tudo bem que alguns erraram a iluminação aí do ponto mínimo, né? No mínimo tem que ser 100 VA. Não sei se todo mundo levou isso em conta, mas depois desses mínimos de 100 VA, você pode colocar a cada 4 metros quadrados os 60 VA. Mas como todo mundo arrumou a agenda corretamente, eu acredito que tenham entendido isso. Na agenda 10, começa a parte de tomadas. Existem dois tipos de tomadas para ser utilizados em uma casa. As TUGs, que são tomadas de uso geral, que são aquelas que tem o furinho menor, e as TUIs, que são tomadas de potência maior, ou são aquelas de furo maior, de 20 amperes, ou é diretamente ligado no fio, que é o caso de chuveiro, torneira elétrica, que você não põe tomada. O que acontece? Vamos primeiro calcular as TUGs. As TUGs são aquelas tomadas que você tem na sua casa para uso geral, que você liga a qualquer coisa aí, que são as tomadas de furo pequeno. Mas ela tem algumas regrinhas a serem seguidas para você poder fazer o uso delas. Primeiro, vamos começar aqui do banheiro aqui. Banheiro, garagem, hall, corredor, subsolo, varanda, sótão, tem uma tomada de 600 VA, que seria 600 watts no caso aí. Por que 600 VA ou 600 watts? Porque só tem uma tomada nesses ambientes. Esses ambientes, geralmente, quando você liga uma tomada, você precisa ter uma potência maior de tomada. Então aqui no caso, você tem 600 VA. Copa, cozinha, área de serviço, uma tomada a cada 3,5 metros, sendo que as 3 primeiras são de 600 VA e as demais de 100. Ou seja, se eu calculei lá o meu perímetro, no caso que nós vamos usar o perímetro, deu mais do que 3 tomadas de 600, sei lá, deu 5, as 3 primeiras são de 600 e as demais de 100. Então se tiver 5 vão ser 3 de 600 e 2 de 100. Quarto, uma tomada a cada 5 metros, todas são de 100 VA, ou seja, não importa quantas tomadas derem, todas vão ser de 100 VA. Coisa importante, TUG você calcula, as TUIs você especifica quais você quer. Você não é... Tem as TUIs mínimas, lógico, todo mundo vai ter chuveiro, todo mundo vai ter uma máquina, todo mundo vai ter um micro-ondas, mas tem coisas opcionais, tipo, lava-louça, ar-condicionado, aquecedor, isso não é obrigatório de ter numa casa. Mas, quem quiser colocar, pode, dependendo da casa, do que a pessoa que pediu o projeto solicitar, você coloca esses pontos ou não. Então, na verdade, nessa agenda vocês vão utilizar apenas essa parte aqui para fazer os exercícios. Item 1 e item 2. Bom, vocês, a princípio, teriam que fazer essa atividade lá. Vamos lá. Que é essa planta aqui. Não, desculpa. Essa planta aqui. E tem o que? Uma sala, uma cozinha e 2 quartos e um banheiro. Vocês devem calcular a princípio o que? O número de tomadas que vai aqui. Quantas tomadas vão, por exemplo, nesse quarto? Primeira coisa que você tem que saber. Para calcular iluminação, você usou a área, ou seja, você pegou essa medida aqui, multiplicou por essa medida aqui e achou a área. Muito bem, para calcular as tomadas, você tem que usar o perímetro. Então, para calcular a tomada, você tem que usar o perímetro e não a área. Então, para calcular as tomadas, você usa o perímetro. O que é o perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma
dos lados. Por exemplo, vamos pegar o quarto 1 aqui. Tem 270 por 3,35. Então dá 2,70 m por 3,35 m. Então você teria que somar 2,70 duas vezes e 3,35 duas vezes, que dá aí uma área de, vamos pôr aqui, quarto 1, você tem um perímetro de quanto? De 12 e 10 metros. Ou seja, eu somando as paredes aqui, você vai ter 12 metros e 10. Aí qual que é a regra do quarto aqui? Aí tá foda. Tá escrito errado aqui. Então vamos lá. Quarto tem 12 e 10. Muito bem, 12 e 10. Então você tem o que aqui? Quarto e sala, uma tomada a cada 5 metros, sendo todas de 100 VA. Então se você tem 12 dividido por 5, você vai ter o que aqui? Duas tomadas de 100 VA. Então o que você tem aí? No quarto de 12 metros e 10, você tem duas tomadas de 100 VA. Vamos calcular aqui do outro quarto, o quarto 2, que aparentemente é menor do que esse daí. Vamos lá, quarto 2, perímetro. Vamos lá, você tem aqui 2,85 mais 2,35. Somando aí tudo, você tem 10,4 metros. No caso aqui, particularmente, se você dividir 10,4 por 2, também vai dar duas tomadas de 100 VA. Então aqui no caso você tem quarto 1, duas tomadas, quarto 2, duas tomadas, todas de 100 VA. Vamos passar para o ambiente seguinte aqui. Ambiente seguinte, banheiro. Isso aqui a gente está calculando só as TUIs, tá? Ah, desculpa, as TUGs. Então no banheiro você, pela regra, você tem uma tomada de 600 VA. Lembrando que os cálculos aqui são referentes a TUG. Certo? Então vocês estão calculando, aqui estamos calculando as TUGs. Então no quarto 1, duas tomadas, quarto 2, duas tomadas, e no banheiro uma tomada. Agora vamos lá. Tem aqui uma sala, meio cozinha. Aí vamos ter que dividir mais ou menos aqui no meio para poder fazer esse cálculo. Não tem como fazer, porque na verdade isso é uma cozinha americana, né? Feita para economizar espaço. Então vamos calcular a sala aqui. Sala, perímetro. Vamos lá, ele tem 3,20 aqui embaixo. Mas vamos dividir por 2 aqui, né? Então dá 3 metros. Vai dar 12,4 metros.
Aí vai dar mais ou menos aí a mesma coisa do quarto. Por quê? Porque a sala também é uma tomada a cada 5 metros. Então você vai ter 2 tomadas de 100 VA. Então até agora já calculamos a maior parte das áreas aí. O que falta aqui? A cozinha. A cozinha é a única coisa que vai ser diferente. Por quê? Na cozinha a gente tem aqui a cada 3,5 metros. Então vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Cozinha, vamos ter um perímetro. Então vamos ter aqui 2,85 mais 3 metros. Não esquecendo que o perímetro é a soma dos lados. Então vamos ter aí 11,7 metros. Vamos lá, 11,7 metros dividido por 3,5 vai dar aí mais ou menos 3,3 tomadas aí. Fazendo o arredondamento vai dar 3 tomadas de 600 VA. Como ele não passou de 3, todas são de 600 VA. Então aqui rapidamente a gente conseguiu calcular todas as TUGs dessa casa aí. Aí você fala, ah, beleza, tá fácil calcular tudo. Soma as paredes, vejo lá se divide por 5, se divide por 3,5 e tudo bem. E a TUG é só isso. Então para calcular a TUG é só isso aqui. Agora vamos calcular a TUI. A TUI já é um pouquinho diferente. Como eu falei, você determina quais TUIs você quer. Vamos lá. TUI. Geralmente, estou levando em conta aqui o tamanho da casa. É uma casa relativamente pequena. 2 quartos, mas são pequenos, não são quartos grandes. Uma cozinha pequena, uma sala pequena e o banheiro, então, minúsculo. Uma casa dessa, vamos lá. Vou voltar para a tabela de potência aqui. Chuveiro elétrico. Precisa numa casa? Lógico, precisa. Então vamos vir aqui. Vamos colocar o chuveiro aqui. Então, no banheiro. Você tem a TUI do chuveiro, que é de 7.500, certo? Então, a gente pegou na tabela aqui, 7.500 watts ou VA no caso aí. Então o chuveiro tem numa casa, a gente anotou aqui. Então vai ter uma TUI de chuveiro 7.500, muito bem. Torneira elétrica. Bom, apesar da casa ser pequena, vamos considerar que a pessoa hoje em dia precisa de torneira elétrica. Então vamos por aqui, cozinha. Uma TUI, torneira elétrica, que vai dar uma potência de 6.500. Tudo bem, então duas coisas já foram calculadas aí. Máquina de lavar roupa. Bom, vamos lá. Por algum motivo desconhecido, essa casa não tem área de serviço, então não vamos, por enquanto, colocar nessa casa a máquina de lavar, muito menos a de secar. Forno elétrico, micro-ondas. Aqui no caso, a gente começar a colocar um monte de tomadas numa casa desse tamanho, que quase não tem espaço, vai ficar meio complicado o negócio. Então a gente vai colocar um ponto aqui, que seria do micro-ondas.
Então vamos colocar aqui. Mesmo porque o micro-ondas e o forno têm a mesma potência. Então, vamos lá, cozinha. Você tem a TUI do micro-ondas. De 1.500 VA. Muito bem, qualquer dúvida que vocês tiverem aí é só interromper e mandar uma mensagem que eu paro e volto a explicação. Se ninguém se manifestar, estou entendendo que vocês estão entendendo e vou continuar seguindo aqui. Bom, ducha higiênica. Bom, se mal cabe o cara dentro do banheiro, imagina se colocar uma ducha higiênica dentro do banheiro, né? Complicado. Então vamos pular o item. Aquecedor, a mesma coisa. Pô, você vai colocar um aquecedor aqui, por exemplo, nesse quarto, se ligar na potência mínima vai ferver o quarto. Ar-condicionado, você poderia até colocar, mas convenhamos, se o cara comprou uma casa com essa metragem, bom, ar-condicionado acho que também não precisaria. O ferro elétrico você usa, porém, isso daí vai estar previsto para ser colocado em algum lugar que não seria, no caso aqui, o cara não vai passar nem na sala nem na cozinha, muito menos nesses quartos pequenos. Então teria que ter uma área para cá, né, onde tem essa porta aqui, que seria uma área de serviço onde teria essa tomada. E lavar louças também não justifica que mal vai caber o micro-ondas aqui em cima da pia. Então a casa basicamente ficaria com essas tomadas aqui. Essas TUGs que você calculou e essas TUIs que a gente colocou aí. Muito bem, aí o que acontece? Beleza, calculei, o que falta fazer aqui? Falta fazer as tomadas, lógico. Vamos fazer aqui as tomadinhas aqui. Então, basicamente, para calcular acho que não tem muita dificuldade. Se tiverem alguma dúvida é só perguntar aí. Caso vocês tenham alguma dúvida aí é só perguntar, ou se vocês estiverem assistindo essa aula gravada, pergunta ou no WhatsApp ou no próprio fórum do GEAD, que é melhor, que fica registrado lá e todo mundo pode acessar. Vamos lá, a gente colocou as tomadas aqui para colocar nos ambientes aí. Primeira coisa, essa tomada aqui é a tomada baixa. A tomada baixa você vai colocar onde? Quarto e sala, somente. Então vamos lá, quarto 1 aqui, perímetro 12,5, duas tomadas de 100. Bom, vamos lá, vamos usar a lógica para colocar as tomadas aqui. Teoricamente, o cara talvez coloque uma TV do lado aí da frente. Então vamos colocar uma tomada na parede da frente aqui. Bom, como são duas tomadas, alguém vai ficar sem tomada aqui, né? Ou esse lado, ou esse lado. Então, por mera liberalidade, vamos colocar a tomada do lado de cá. Poderia ser do lado de lá? Poderia. Mas aqui fica mais perto do guarda-roupa. Vai que a pessoa tem um espelho, quer usar o secador de cabelo, põe do lado de cá. Vamos para o quarto 2. Duas tomadas também. Bom, aqui está um pouquinho mais complicado, que nem espaço tem aqui, né? Se colocar duas camas aqui, o negócio está feio. Vamos lá, vamos colocar a tomada aqui. Tomada aqui. Uma outra tomada. Muito bem, né? Tem nem lugar para colocar a tomada. Vou colocar aqui perto do guarda-roupa. Muito bem, duas tomadas. Tranquilo até aí. Então, quando o cara compra a casa, acha que tem pouca tomada, na verdade, pela norma, só duas tomadas. Não é que sua casa tem pouca tomada, que na verdade foi projetado pela norma, deu duas tomadas.
Vamos lá, sala. Vou colocar uma tomadinha, já tem até a TV aqui, né? Vou colocar uma tomadinha aqui e falta uma outra tomadinha, vamos colocar num outro lugar que não seja lá. Vou colocar aqui em cima do criado mudo aqui. Ou da estantinha que o cara quiser carregar um celular. O cara fala, puta, uma tomada só aqui é pouco. Porém, se o cara quiser colocar alguma coisa, ele vai ter que colocar uma régua de tomada com fusível de 10 amperes, que é aquela reguinha que vocês compram aí. Por quê? Se passar de 10 amperes, que é a capacidade da tomada, ele queima o fusível. Simplesmente isso, e não danifica nada do seu circuito. Vamos lá, agora começa as tomadas diferentes aí, né? Tomadas. Vamos começar pela tomada do banheiro. Tomada do banheiro tem que ser uma tomada média. Por quê? Porque toma chuva. Porque molha, pode molhar. Então, você tem uma tomadinha média. Tomadinha meio mequetrefe. Então eu tenho a tomadinha aqui, vou colocar ela aqui em cima da pia. Aí você fala, ah, vai ficar meio esquisito aqui, é mais fácil às vezes colocar do lado do interruptor. Então vamos mudar ela para do lado do interruptor aqui. Então, colocar ela do lado do interruptor aqui, ó. Então aqui nesse ponto vai ter o interruptor mais a tomada. Aí falta o que no banheiro aqui? De tomada geral, só. Vai ter a tomada do chuveiro. A tomada do chuveiro tem que ser uma tomada alta. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma tomada alta. Tomadinha alta do chuveiro. Então aí colocamos a tomada já na maioria dos ambientes. Falta somente a cozinha. Para nossa alegria, a cozinha só pode ser tomada também média. Por quê? Porque se a pessoa for lavar lá, ela vai molhar a tomada, o que não é muito bom. Então, vamos fazer aqui alguns modelos de tomada aqui para poder colocar lá. Tá, vamos lá. Tomada. Bom, tem que ter uma tomada pro fogão. Tem que ter uma tomada em cima da pia. Se o cara quiser fazer um suco, alguma coisa, tem que ter uma tomada aqui. Tomada para geladeira. Muito bem, acabou as 3 tomadas que eu preciso de 600, acabou. Agora vamos colocar o que? A tomada do micro-ondas. Vou colocar nesse canto aqui. E a tomada da torneira elétrica que a gente quis colocar. Vou colocar aqui do lado em cima da torneira aqui. Eita, tomada Frankenstein. Vamos lá, você fala, mas como que eu vou adivinhar quem é tu e quem é Tug? Vocês vão adivinhar isso aqui na hora que vocês forem dividir os circuitos, que na verdade está na agenda 11, que é a divisão de circuitos. Mas, para não ficar um negócio, né, totalmente desinformado, vamos colocar aqui TUI
e a gente coloca onde for TUI. Ainda para melhorar, vamos colocar, fazer um negócio melhor aqui. TUI sem VA. Vamos colocar aqui TUI de 600 VA. Vamos lá, TUI de 100 VA, a maioria é TUI de 100 VA. 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 E não tem mais TUI de 100 VA. Acabou. Vou colocar as TUIs de 600 VA agora. Tem uma coisa faltando aqui. Isso aqui, por menor que seja, ele é um corredor. Então vamos fazer um negócio aqui. Vou levar um pedaço do negócio embora aqui. TUI de 660 VA. Vamos colocar uma tomadinha nesse corredor minúsculo aqui. O corredor vai ser uma TUG corredor. Corredor não precisa de perímetro. Por quê? Porque vai cair aqui, corredor, uma tomada de 600 VA. Então, o corredor vai ter uma tomada 600 VA. Então vamos lá, TUG de 600, TUG de 600. Agora nós vamos colocar o que? Vamos colocar aqui chuveiro. TUI 7500 VA. Vou colocar chuveiro aqui para ficar mais bonito ainda. Então, a TUI de chuveiro. Falta mais duas TUIs da cozinha aqui. TUI micro-ondas 1500 VA. Micro-ondas está aqui. Falta só a TUI da torneira elétrica. TUI torneira elétrica 6500 VA. Então não vai caber muito bem aqui, mas vamos colocar do lado de fora aqui, vai. Então você tem a TUI da torneira 6500 VA. Então basicamente é assim que se calcula aí as tomadas. Você calcula a tomada, vê a posição que fica melhor no ambiente projetado, calculou as TUGs e você coloca as TUGs de acordo com a necessidade do seu projeto. Então basicamente isso aqui que deveria ser feito. Isso aqui na verdade vai ser somado a essa mesma planta com a iluminação.
Então o que vamos fazer aqui para não ficar um negócio muito... Faço tudo e vocês não fazem nada. Nessa agenda eu calculei aqui, nesse vídeo eu calculei o número de tomadas. O que vocês vão fazer aqui? Vou fazer outra live para vocês colocando a iluminação desses ambientes aqui, que na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambientes. A varanda por enquanto não precisa. Então calcular a iluminação, colocar a iluminação aqui. A gente marca uma live amanhã. Aí eu calculo com vocês a iluminação e passo o diagrama unifilar. Então o que vocês deixam prontos aí para amanhã? Vocês deixam feito a iluminação e tentam passar o unifilar. A gente vai conferir depois se vocês acertaram ou não. Observação aí de quem fez o exercício entregou o exercício da agenda 10. Teve pessoal que não levou em conta aí a potência das TUGs e das TUGs. Na verdade eu escrevi errado aqui, né? É TUG, eu vou arrumar. Então na verdade o pessoal não levou em conta aí a potência. Então o que aconteceu? Não levou em conta a potência. Não levando em conta a potência, ficou errado, entendeu? Então vocês têm que pegar aí, corrigir essas potências aí. Deixa eu dar uma arrumada aqui que eu escrevi TUG, mas na verdade é TUG. Então vocês deixam pronto isso aí. E aí amanhã a gente marca uma outra live. Quem puder, lógico, né? Todo mundo que vai conseguir. Quem puder, assiste e tira as dúvidas. Quem não puder, assiste o vídeo gravado e vê a correção simplesmente. Certo? Alguma dúvida aí, não? Qualquer dúvida, só colocar por enquanto no WhatsApp, porque na tela que se eu ficar passando as mensagens não dá pra ver nada muito bem aqui. Então na verdade aqui eu só arrumei aqui que na verdade são TUGs. E aqui TUGs. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Então basicamente isso aqui que vocês iam fazer na aula presencial. Então isso aqui mais a parte que a gente vai passar amanhã, que é a parte de iluminação com unifilar. Aí com base nessa planta aqui, que a gente vai fazer a agenda 11. Não sei se presencial ou vamos ter que fazer aí em gravação de vídeo, porque não sei quando vai acabar o problema lá na ETEC. Certo, senhores? Alguma dúvida? Então, para amanhã, estou sugerindo, quem perguntou aí, sugerindo que você coloque a iluminação, só calcula a iluminação, põe aquele pontinho de iluminação, não incandescente, tá? Põe um pontinho, pode ser fluorescente, assim, bonitinho. E põe em cada ambiente aí para poder aí vocês calculam a iluminação e colocam aí, né, em cada ambiente a potência só e tenta fazer unifilar. Pode ser a caneta mesmo, faz tudo a lápis aí. Depois de amanhã eu vou passar como uma correção disso daí, para saber se vocês entenderam ou não. Beleza? Mais alguma coisa? Não. Senão eu pauso o vídeo e posto ele aqui. Posso encerrar aqui? Não.
Beleza, então. Estou encerrando aqui. Depois eu posto esse vídeo. Parar aqui. Eu posto o vídeo e